Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 1. O povo oprimido e o nascimento de Moisés. Verso para memorizar. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25. Domingo, 29 de junho de 2025. O povo de Deus no Egito. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu sincero desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora, cada um se sinta carinhosamente abraçado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada aspecto da sua vida. Sinto-me honrado por sua presença aqui conosco, para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Mesmo quando tudo ao nosso redor muda, Deus permanece fiel, conduzindo a sua história e cumprindo todas as suas promessas. Nós estamos iniciando uma jornada através de um dos livros mais impactantes da Bíblia, o livro de Êxodo. Em hebraico, Êxodo se chama Shemot, que significa nomes. E isso não é um detalhe trivial, pois nomes nos remetem à identidade, à memória e ao propósito. Nesse dia, nós vamos refletir sobre como o livro começa com nomes e termina com a presença de Deus entre o povo. Um caminho marcado por lutas, escravidão, milagres e fidelidade divina. Êxodo 1, verso 1 diz: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Essa lista de nomes nos conecta a uma história viva. Cada nome representa uma promessa, uma herança. Quando a família de Jacó entrou no Egito, eram apenas 70 pessoas. Mas Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. E vemos o cumprimento dessa promessa aqui. Êxodo 1, verso 7 diz: Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. A primeira verdade essencial do livro é: Deus cumpre suas promessas, mesmo quando estamos em terras estrangeiras. Os filhos de Israel cresceram, floresceram, multiplicaram-se, mesmo longe de Canaã. A bênção divina estava sobre eles, de maneira silenciosa, porém poderosa. Mas então, Gênesis 1, verso 8 diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Esse verso marca uma virada drástica na história. José, o salvador do Egito, caiu no esquecimento. A nova liderança não via mais os israelitas como aliados, mas como ameaça. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com trabalhos pesados. De um povo próspero e abençoado, Israel se tornou um povo oprimido e escravizado. As boas circunstâncias mudaram. E na nossa vida também ocorre o mesmo. As boas circunstâncias mudam. Não devemos confiar que as situações favoráveis durarão para sempre. Mas devemos descansar na certeza de que Deus sim, Deus não muda. E Deus, isento de mudança, continua operando de tal maneira que mesmo na opressão, a bênção continua operando. Êxodo 1, verso 12 diz: Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. A aflição não apagou o plano divino. Ao contrário, acelerou o crescimento. Esse é o paradoxo da fé. Deus trabalha nos bastidores, mesmo
no meio do sofrimento. O livro de Êxodo começa com nomes, porque Deus conhece o seu povo individualmente. Cada nome é lembrado, cada vida é contada. Mesmo quando os egípcios os tratam como números, escravos e ameaças, Deus os vê como filhos, como herdeiros, como instrumentos do seu plano. A história de Israel é um lembrete de que as circunstâncias mudam, mas o plano de Deus continua. O livro começa com opressão, mas termina com glória. Êxodo 40, verso 34 diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O Deus que parecia ausente nos primeiros capítulos revela-se poderoso, libertador e presente nos últimos capítulos. Do silêncio ao fogo, do choro à canção, do Egito à liberdade. Talvez você esteja em um tempo de mudança. Aquilo que antes era favorável talvez tenha se tornado difícil. O que era conforto talvez tenha virado luta. Pessoas que antes se apoiavam agora talvez pareçam distantes. A história do Êxodo nos lembra, no entanto, de que Deus conhece o nosso nome. Deus vê o nosso sofrimento. Deus permanece no controle mesmo quando o mundo se transforma. Não coloque, portanto, a sua esperança em circunstâncias. Não ache que o favor de hoje será eterno, nem que a dor de hoje será final e determinante. Como diz o Salmo 30, no verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O livro de Êxodo é a jornada do povo de Deus da opressão à adoração. É a história de um Deus que não se esquece dos nomes, nem mesmo no silêncio da escravidão. E hoje ele continua a escrever a história de seu povo, a sua história. Permaneça firme. Lembre-se sempre de que o seu nome está diante de Deus. As circunstâncias podem até mudar, mas a promessa de Deus permanece firme, hoje e sempre. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.